Maria Elizabeth Rideau nasceu em 12 de março de 1950, em Illinois, nos Estados Unidos. Ela era a filha mais nova de Michael e Frances Rideau. A família morava em Sycamore, uma cidade do estado de Illinois, e era composta, além de Maria e seus pais, por mais 3 crianças, irmãos de Maria, sendo 2 meninas e um menino. Seu pai trabalhava em uma fábrica e sua mãe era dona de casa. Maria era considerada uma boa aluna e chegou a receber prêmios pelo seu comparecimento constante na escola dominical de uma igreja evangélica da cidade. De acordo com sua mãe, Maria era uma garotinha elétrica e que facilmente ficava histérica em uma situação de estresse. Ela disse também que era a única pessoa capaz de acalmar a filha e que a criança não hesitava em gritar e tinha muito medo do escuro. Maria tinha uma melhor amiga, que era sua vizinha, uma menina chamada Kate Sigman, de 8 anos. Na noite de 3 de dezembro de 1957, Maria implorou para seus pais para que a deixassem sair, já que estava nevando na cidade. Os pais cederam à vontade da filha, e depois do jantar, ela e sua amiga Kate saíram para brincar na rua. Já estava escuro, e elas iniciaram uma brincadeira de fugirem dos faróis dos carros que passavam pelo local. Alguns minutos depois, segundo Kate, elas foram abordadas por um homem que ela descreveu como tendo 20 e poucos anos, alto, com queixo fino, cabelo claro, uma falha nos dentes e vestindo suéter colorido. O homem se apresentou como Johnny e disse às meninas que tinha 24 anos e não era casado. Perguntou se elas gostavam de bonecas e de serem carregadas nas costas. Após isso, ele colocou Maria em suas costas e deu algumas voltas. Em seguida, Maria voltou até sua casa para pegar uma boneca e mostrar a Johnny. Depois de Maria, foi a vez de Kate ir até sua casa para buscar algum objeto. Quando ela retornou, Maria e o homem não estavam mais lá. Ao ver que a amiga havia sumido, Kate foi até a casa dos pais de Maria para contar o ocorrido. Inicialmente, os pais da garota acharam que ela estaria apenas se escondendo em algum lugar e enviaram o irmão de 11 anos para procurá-la, mas ele também não obteve sucesso. Eles então, percebendo a gravidade da situação, decidiram chamar a polícia. Em questão de 1 hora, os policiais e outras pessoas armadas começaram uma busca pela cidade, mas não conseguiram encontrar Maria ou alguém que se encaixasse na descrição do seu sequestrador. O FBI foi chamado para o caso 2 dias depois, pois a hipótese de que Maria poderia ter sido levada para outro estado começou a ganhar força. Eles entrevistaram várias testemunhas que viram as meninas brincando entre as 6 e 6:30 da tarde daquele dia. Eles falaram também com parentes que viram elas entrarem para buscar os brinquedos. O FBI concluiu então que Maria havia sido sequestrada entre as 6:45 da tarde e 7 da noite. Kate Sigman, a menina que estava com Maria, foi colocada sob custódia de proteção, já que o FBI temia que o sequestrador voltasse para machucá-la. Os policiais apresentaram diversas fotos de criminosos condenados e suspeitos que batessem com a descrição dada por ela do sequestrador. Inicialmente, dentre essas fotos, havia de John Tessier, um morador do mesmo bairro das garotas e que era considerado um suspeito pelos policiais. No entanto, John forneceu um álibi para a noite do crime e foi liberado tendo sua foto retirada da lista de suspeitos antes mesmo que Kate pudesse vê-la. No final de dezembro de 1957, Kate foi levada novamente para ver uma outra lista de suspeitos. Ela identificou Thomas Joseph Hibbard, um homem de 35 anos. No entanto, Thomas também tinha um álibi. Ele estava na prisão no momento do sequestro e por isso ele foi desconsiderado. O desaparecimento de Maria ganhou grande cobertura da imprensa, a ponto dos membros do alto escalão do FBI se interessarem pelo caso. A polícia continuou investigando vários suspeitos da região, mas não encontraram nenhuma pista sólida. Enquanto isso, os pais de Maria foram até programas de TV e outras mídias implorando pelo retorno seguro de sua filha e pela ajuda das pessoas para encontrá-la. Em 26 de abril de 1958, quase 5 meses após o desaparecimento, 2 turistas procuravam cogumelos em uma área de mata fechada na Rota 20, em Illinois, quando se depararam com algo terrível. Logo à frente, havia o corpo de uma criança, vestindo apenas camiseta e meias. O corpo estava embaixo de uma árvore parcialmente caída, e seu estado de decomposição indicava que ele estava ali há vários meses. A polícia foi chamada, e o corpo foi identificado como sendo de Maria Rideau. Essa identificação só foi possível com base em registros dentários, uma mecha de cabelo e a camiseta e meias que ela usava quando desapareceu. O resto de suas roupas não foram encontradas. Nenhuma foto foi tirada da cena do crime, porque o legista responsável não queria que as fotos vazassem para os jornais.
Como o crime ocorreu mesmo no estado de Illinois e Maria não chegou a ser levada para outro estado como se pensava, o FBI se retirou das investigações, deixando o caso a cargo da Polícia Estadual e Municipal. Esse fato abalou a pequena cidade de Sycamore e as cidades ao redor. Esse tipo de coisa não era algo comum de se ocorrer por ali. Muitas crianças que antes brincavam livremente pelas ruas, algo comum dos anos 50, agora tinham que ficar presas em suas casas por conta do medo. O crime não só foi brutal, como também tirou a paz de muita gente que vivia naquela região, que até então era considerada tranquila e segura. O médico legista que fez a necrópsia inicial não conseguiu determinar a causa da morte devido ao estado avançado de decomposição e à tecnologia limitada da época. As autoridades locais prosseguiram com as investigações, mas não obtiveram muito sucesso devido à escassez de evidências. Apesar do caso ter ganhado repercussão nacional e muitas pessoas saberem dele, isso não ajudou muito. Os anos foram passando e a polícia não teve nenhum avanço significativo na solução do caso. Em 1997, 40 anos após o crime, a polícia encerrou o caso, nomeando William Henry Redmond como o provável responsável. Mas quem era William? William era um ex-motorista de caminhão que faleceu em 1992. Ele foi acusado em 1988 pela morte de uma menina de 8 anos da Pensilvânia em 1951, mas o caso foi encerrado após um policial se negar a revelar o nome de seu informante. William também era suspeito no desaparecimento de um garoto de 10 anos em 1951, em Ohio. Segundo a polícia, o comportamento de William combinava com o do sequestrador de Maria. No entanto, a acusação contra William foi considerada fraca por falta de evidências. A própria polícia reconheceu que as provas eram circunstanciais e que dificilmente conseguiriam condená-lo se ele estivesse vivo. Desse modo, o caso de Maria Riddle foi declarado como encerrado, mas não resolvido. No ano de 2008, 51 anos após o crime, a polícia reabriu o caso com base em novas informações fornecidas por Janet Tessier, irmã de John Tessier. Antes de prosseguirmos com essas informações, eu vou falar um pouco sobre quem era John e por que ele foi descartado no início das investigações. John nasceu em 27 de novembro de 1939, em Belfast, na Irlanda do Norte. Ele era filho do sargento britânico Samuel Cherry com Aileen McCulloch Cherry. Seu pai foi um combatente da Segunda Guerra Mundial e sua mãe também serviu ao exército como observadora de aviões da Força Aérea do Reino Unido. O pai de John morreu em combate quando ele ainda era uma criança, e sua mãe acabou conhecendo outro soldado chamado Ralph Tessier, que servia ao exército dos Estados Unidos, com o qual ela se casou em 1944. Após o fim da guerra, Aileen decidiu ir morar nos Estados Unidos junto com seu novo marido, Ralph. Ela então se mudou para Illinois, levando John, que tinha 7 anos na época, junto com ela. Em Illinois, a família fixou residência e o casal teve mais 6 filhos ao longo dos anos. A casa da família de John ficava na esquina da rua da casa da vítima. Na época do desaparecimento de Maria, ele tinha 18 anos e morava na casa dos seus pais junto com seus irmãos, enquanto fazia planos para ingressar na Força Aérea dos Estados Unidos. Os investigadores chegaram a visitar a casa dele como parte das buscas por Maria na vizinhança. Aos policiais, a mãe de John disse que ele estava em casa na noite do dia 3 de dezembro. Alguns dias depois, o FBI investigou John como um possível suspeito. Não se sabe ao certo se a investigação se deu por alguma denúncia, ou se foi a pedido dos próprios pais do garoto que tinham certeza da inocência do filho e queriam acabar com as dúvidas geradas por ele ter o mesmo nome que o criminoso deu, Johnny. Durante a investigação, John mudou a versão dada por sua mãe de que estaria em casa naquela noite. Disse que no dia do crime estava em outra cidade para se alistar na Força Aérea. Posteriormente, foram encontrados registros telefônicos que confirmavam sua versão, mostrando uma ligação a cobrar feita de Rockford, cidade em que ele teria ido para se alistar, para a casa de seus pais naquele dia, às 6h50 da tarde, por alguém chamado John Tessier, conforme descrito pela operadora. Além disso, oficiais do exército também confirmaram que estiveram com John para recolher seus documentos naquela noite, por volta das 7h15. John ainda foi levado para um teste no detector de mentiras, no qual foi aprovado. Ele foi então retirado da lista de suspeitos e seu relatório foi encerrado, tendo sua foto retirada das fotos de suspeitos que foram mostradas posteriormente para Kate, a principal testemunha do caso que teve contato direto com o sequestrador. A partir dali, John serviu nas Forças Armadas por 13 anos, tendo chegado ao posto de capitão.
Depois, se mudou para o estado de Washington, onde se tornou policial de uma pequena cidade. Durante a carreira, ele enfrentou diversas queixas de conduta. Ele foi acusado de ter violentado uma mulher e tentar aliciar uma menor de idade. Posteriormente, ele foi condenado a 1 ano em liberdade condicional e demitido da polícia em 10 de março de 1982. Em 27 de abril de 1994, John mudou seu nome legalmente para Jack Daniel McCullough, segundo ele, para homenagear sua falecida mãe. Aos 70 anos, ele passou a trabalhar como segurança. Agora, vamos voltar sobre as informações que a irmã de John forneceu à polícia em 2008. Segundo ela, sua mãe, no leito de morte, em 1994, disse: "Aquelas duas meninas, e aquela desapareceu, foi John quem fez isso. John fez isso, e você tem que contar alguém." Além dela, outros irmãos também relataram terem ouvido a mãe declarar que John era culpado pelo caso. Naquele intervalo de tempo, os irmãos já sustentavam suspeitas em relação a John. Ele supostamente ameaçou matar sua irmã Janet e abusou de sua outra irmã Jenny quando ela era menor. Na época da morte de sua mãe, ele estava afastado da família e foi proibido de comparecer ao funeral. Janet disse ter feito várias tentativas de avisar a polícia sobre o depoimento de sua mãe, mas tinha sido ignorada todas as vezes. Apenas em 2008, após enviar um e-mail para a polícia do estado de Illinois, é que o caso foi finalmente reaberto e novas investigações começaram a ser feitas. A partir daí, várias denúncias começaram a surgir. Jenny contou aos policiais sobre abuso sofrido por John quando ela era criança, e contou também sobre outras meninas. Uma mulher disse que ele havia carregado nas costas quando ela era uma criança, como o sequestrador fez com Maria, e parou apenas quando o pai dela interveio. Os investigadores então desenvolveram uma nova linha do tempo em que John Tessier poderia ter sequestrado Maria e dirigido até Rockford, a tempo de fazer o telefonema às 6h57 e se encontrar com os oficiais do exército às 7h15. Segundo essa nova linha do tempo, eles determinaram que Maria teria sido sequestrada às 6h20 da tarde e não às 6h45 ou às 7 horas da noite, como se acreditava. Rockford fica a cerca de 60 km de Sycamore, então é possível que alguém chegue em 30 minutos se for rápido. A polícia também mostrou uma foto de John de quando ele era novo para Kate Sigman. Kate imediatamente reconheceu John como sendo o homem que abordou ela e Maria naquela noite. Também foi localizado um amigo do colégio de John, que disse ter se lembrado do carro dele pintado naquela tarde, e que John não deixava ninguém se aproximar do veículo como se estivesse escondendo algo. Em julho de 2011, mais de 53 anos após o crime, a polícia reuniu novas evidências e decidiram levar John para o interrogatório. Dessa vez, usando um interrogador profissional para ficar cara a cara com ele. No início, John estava calmo e cooperativo, mas, ao ser confrontado com perguntas sobre Maria, ele ficou agressivo. Ele foi preso acusado do crime e mandado para Illinois. O corpo de Maria foi exumado para novas análises. Um antropólogo forense descobriu que ela havia sido golpeada na garganta pelo menos 3 vezes por uma lâmina longa e afiada, sendo a provável causa da morte. A promotoria inicialmente se mostrou relutante em acusar John, dada sua idade avançada e a falta de evidências físicas, mas, persuadidos pela família da vítima e também do suspeito, eles avançaram na acusação. Em setembro de 2012, se deu início ao julgamento de John Tessier. A promotoria alegou que John se sentiu atraído por Maria e decidiu sequestrá-la, tirando a vida dela em seguida. Várias testemunhas depuseram a favor da acusação, incluindo familiares, vizinhos, policiais e Kate Sigman. Além deles, 3 colegas de cela de John testemunharam que ele falou sobre Maria, mas suas histórias eram inconsistentes entre si e não foram levadas muito a sério. A defesa, por sua vez, argumentou que a polícia foi pressionada a resolver o caso e culpar John Tessier, e que não havia nenhuma evidência física de que ele era mesmo o culpado. Em 14 de setembro de 2012, aos 73 anos, John Tessier foi declarado culpado e condenado pelo crime. Ele recebeu uma pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 20 anos. Em 13 de fevereiro de 2015, John apelou contra as condenações. O tribunal, no entanto, manteve a pena, mas anulou as condenações por sequestro, por já terem sido prescritas. Essa decisão não teve efeito na sentença da prisão perpétua. Ainda em 2015, John Tessier entrou com uma petição de alívio pós-condenação pedindo que a condenação fosse anulada. Ela foi inicialmente negada, mas seu advogado entrou novamente com a petição, o que desencadeou uma audiência no Ministério Público Estadual.
No processo, houve uma extensa revisão das evidências, o que levou o procurador responsável a concluir que John não poderia ter cometido o crime e era realmente inocente. Segundo ele, as provas corroboravam para o seu álibi, já que a ligação a cobrar para sua mãe, por exemplo, dado o tempo da chamada, provaria ser inviável que John tivesse tempo de sequestrar Maria e chegar até Rockford. Após novas audiências em março e abril de 2016, o juiz William Brad anulou a condenação e sentença original e ordenou um novo julgamento. John continuou sendo acusado pelo crime, mas foi liberado sob fiança. Uma semana depois, o juiz rejeitou as acusações, o que levou o processo de volta à estaca zero. Em 2016, um genro de John entrou com uma ação judicial contra a polícia de Illinois, alegando falha nas investigações sobre o caso e má conduta policial. Em 12 de abril de 2017, John Tessier foi inocentado de todas as acusações. O procurador Richard Schmack chegou a lançar um livro, onde apontava as evidências do caso e declarava a inocência de John. Um memorial foi feito em homenagem à pequena Maria Rideau, em 1958, e foi substituído por uma placa de bronze em um pedestal, em 2002. A família de Maria também estabeleceu um fundo memorial que foi destinado às crianças carentes. O caso de Maria chegou a ser assunto de vários documentários e livros ao longo dos anos, e o crime, até hoje, intriga muitas pessoas. Essa foi a história de Maria Rideau, um caso repleto de incertezas, que permanece sem um desfecho até os dias de hoje.